queridos, graça e paz. Esse momento eu acredito que para todos nós é um momento ímpar, né? Nós passamos quase 2 anos juntos, ouvindo e aprendendo essas verdades eternas. E muitas vezes a gente confrontou, nos tirou da zona de conforto e nos confrontou com palavras que nós ouvimos no passado, que de forma equivocada nós aprendemos. E aí todas essas disciplinas chegaram até nós, nos trazendo não só conhecimento, mas nos trazendo uma revelação. É a ação do Espírito Santo descortinando essa palavra para a gente e trazendo essa palavra revelada. E meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe em Isaías 1,19 que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E aí a gente sempre está se perguntando, quando a gente está meditando na palavra, a gente está sempre instigando e procurando respostas. E aí eu perguntei, Senhor, e o que eu faço para comer do melhor desta terra? E aí o Senhor me diz, esteja no centro da minha vontade. E esse é o tema, estar no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? E aí eu passo a entender que para eu estar no centro da vontade dEle, eu preciso ter uma vida nova. E mais uma vez o Senhor me leva a refletir na sua palavra. Eu quero que vocês abrem Romanos 12. Romanos 12, que fala sobre a nova vida. Versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu entendo que eu me apresento diante do meu Senhor como um sacrifício vivo, como um sacrifício dinâmico e ativo, agradando ao meu Deus de forma verdadeira, já não mais aceitando aquilo que eu escuto, aquilo que vem do mundo, não mais aceitando os pensamentos que não estão alinhados com a palavra. Amém, queridos? E aí, eu lembro que em uma dessas disciplinas, doutrina básica, eu ouvi uma determinada frase e eu achei aquilo muito pertinente, que diz assim: é certo que a forma como pensamos influencia como nós cremos. E aí, Paulo, na sua carta, em Colossenses 3,2, nos diz assim: devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, a gente já começa a mudar a nossa forma de pensar. Quando a gente quer estar no centro da vontade de Deus, a gente já começa a ter uma nova vida. A gente já começa a renovar a nossa mente para poder entender qual é a vontade de Deus. A sua palavra, queridos, ela por si só, já é a vontade de Deus. E esse tema, estar no centro da vontade de Deus, é algo bem abrangente. Mas eu quero aqui, neste momento, só relacionar alguns pontos, algumas vontades do nosso Deus. E aí o Senhor me leva a 1 Timóteo 2,4, que diz: é desejo meu que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí a gente pergunta: Senhor, por quê? Para que isso tudo? Nós devemos conhecer, queridos, o nosso Deus, para que a gente possa usufruir do melhor dele. Ele quer que todos sejam salvos, porque ele deu o Filho dele para morrer por nós. E ele quer que nós também testemunhemos desse grande amor do Senhor. E aí é vontade dele que todos os homens sejam salvos. E nós fazemos parte desse pacote. E nós devemos também testemunhar desse amor. Outra vontade do nosso Deus também é que a gente ande em novidade de vida. E eu pergunto: Senhor, o que é andar em novidade de vida? Andar em novidade de vida, queridos, como diz em Romanos 6, é vocês sair
sair da lei e andar na graça. O pecado já não mais habita em nós, porque nós fomos crucificados com o pecado. E a vida que nós vivemos hoje é a vida de Cristo. E outra vontade do nosso Deus é que a gente ande em saúde divina, é que a gente seja próspero. Em 3 João 3,2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Só que aí me veio a reflexão: Senhor, eu quero comer o melhor desta terra, eu quero estar no centro da tua vontade. Mas como é, Senhor, que eu faço para permanecer nessa vontade? Porque muitas vezes nós sabemos, nós aprendemos a vontade de Deus, mas nós estamos permanecendo na vontade de Deus? E aí o Senhor me diz em Hebreus 10:36, porque necessitais de perseverança. Permanecer na vontade de Deus é perseverar nessa esperança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverar nada mais é do que confiar. E muitas vezes a gente não vê a solução para algum problema que apareça, que surge. Porque problemas sempre existiram, sempre vão existir. A diferença é como a gente lida com eles. Quando a gente não tem Jesus, a gente se desespera. Mas quando a gente tem, a gente passa diferente. Porque a gente sabe que Ele é o nosso Deus, aquele que está conosco. E aí Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aí algo me chamou a atenção, porque ele fala aqui, ele só se torna, queridos, galardoador daqueles que buscam. Ele só se torna para os filhos que não desistem. Ele só se torna para os filhos que não abandonam a confiança nele. Hebreus 10:35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, confiar em Deus, queridos, nos traz presentes da parte do nosso Deus. Confiar em Deus nos traz resultados. Daí, necessitarmos perseverar. Porque a palavra de Deus diz que a promessa, ela só será alcançada quando tivermos feito toda a vontade do nosso Pai. Situações podem se levantar, muitas coisas querem tirar, querem minar as nossas forças. Mas aí, em Hebreus 11:34 nos diz que aqueles grandes homens que foram intitulados os heróis da fé, diz que eles tiraram força da fraqueza. Imagina você tirar força da fraqueza. O Senhor falou para Paulo, em 2 Coríntios 12:9-10, que a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, eu entendo que Paulo entendeu que realmente esse poder de Deus, ele vem e se apodera de nós. Ele vem e nos levanta. Ele vem e nos motiva. Porque essa graça que o Senhor nos deu não foi apenas uma graça salvadora, não. Foi uma graça que nos traz conforto. Foi uma graça que nos traz consolo. Foi uma graça que nos traz amparo, que nos traz fortaleza, queridos. E muitas vezes, situações adversas podem até querer tirar os nossos olhos dessa palavra. Mas, recentemente, nós ouvimos, agora acredito que na última aula sobre unção, a nossa professora, ela disse: olha só, queridos, problemas sempre existiram, sempre vão existir. Mas a gente não precisa falar os problemas. A gente precisa trazer a solução. A gente precisa falar essa palavra e trazer as respostas baseadas nessa palavra. E isso tem sido rema para a gente. Porque eu acredito que cada um aqui de vocês vai ter um testemunho para falar. Cada um aqui de vocês vai ter uma história para contar. E eu sei também que cada uma dessas disciplinas chegou no coração de cada um. E mexeu, e motivou, e levantou, e trouxe essas verdades para dentro de nós. E aí nós lançamos a palavra. Essa palavra que é semente, que tem o poder de produzir o que diz. Porque a palavra de Deus diz em Lucas 11:28,
que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda. Bem-aventurado, feliz, é aquele que ouve a palavra do Senhor e observa. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. E pratica. A gente só tem bom êxito quando a gente pratica. Quando a gente escuta e quando a gente vai e faz e segue essa instrução. Eu tenho dito aos meus filhos, queridos, se vocês não fazem do jeito que a mamãe e o papai diz, vocês vão tomar desacerto. Desde bebezinho eu falo isso para eles. E às vezes quando eles fazem alguma coisa errada, eles dizem assim, mamãe, eu tomei desacerto, não foi? Aí eu disse, tomou, porque não ouviu o que a mamãe e o papai falou. Não é diferente com a gente. Quando a gente sai dessa palavra, a gente toma desacerto. Não tem para onde correr. Por isso que ela é rema para a gente. Por isso que ela é vida para a gente. Por isso que ela é segurança para a gente. E eu desejo para todos nós, como diz lá em Hebreus 13, 21, que todos nós nos aperfeiçoemos em todo bem para cumprirmos a vontade do Pai, operando em nós o que é agradável diante dele para todo sempre. E o meu desejo, querido, é que a gente permaneça firme e constante nessa palavra, no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, para que a gente possa chegar onde o Senhor quer nos levar, que são lugares altos para cada um de nós. Amém?